Saudações vascaínas, eu sou Eduardo Maganha, membro do Casaca, sócio do Vasco, e hoje, junto com Sérgio Frias, que é benemérito do Vasco, membro do Casaca, nós vamos apresentar o Resenha Vascaína sobre Antônio Lopes, grande técnico do Vasco. Antônio Lopes, que é de 12 de junho de 1941, está com 77 anos, é geminiano, como eu, nascido no Rio de Janeiro, e no Vasco, muito trabalho, muitas vitórias e títulos. Uma Libertadores, um Brasileiro, um torneio Rio-São Paulo, 3 Cariocas, 7 turnos de Campeonato Carioca, 4 torneios amistosos internacionais, 2 torneios amistosos nacionais. Realmente o currículo do delegado de causar inveja. Sérgio Frias, como é que foi o início do Antônio Lopes no futebol? Salve, salve, amigos vascaínos. O Antônio Lopes, ele começa no futebol atuando pela equipe do Olaria, jogando nas divisões de base e também na categoria de aspirantes, entre 1958 e 1961. Sabe, Maganha, qual era o apelido do Antônio Lopes, na qualidade de jogador de futebol? Cajá. Em 1964, ele se forma em educação física. No mesmo período, concorre a uma vaga de detetive da polícia. É nomeado e passa a exercer esta profissão durante vários anos. Em 1970, forma-se em Direito na Faculdade Cândido Mendes. A partir de então, é nomeado detetive inspetor, presta um novo concurso e se torna comissário na delegacia da Praça Tiradentes em 1971. Aí, no ano de 1974, 10 anos após se formar em educação física, o Hélio Vigio, preparador físico do Vasco, o chama para trabalhar junto com o Mário Travalini, que dirigia a equipe vascaína. E ele fica na condição de preparador físico do Vasco entre 1974 e 1979. Portanto, é partícipe de 2 títulos obtidos pelo Vasco naquele período, o Campeonato Brasileiro de 74 e o Campeonato Carioca de 1977, ambos na qualidade de preparador físico. Finalmente, em 1979, é chamado para a seleção brasileira, que disputaria os Jogos Pan-Americanos daquele ano. E o Brasil é campeão, vencendo na final Cuba por 3-0, e o Antônio Lopes, como preparador físico, conquista mais este título. Finalmente, em dezembro daquele ano, Carlos Imperial, aquele mesmo, vice-presidente do Olaria na ocasião, o chama para dirigir a equipe principal da Rua Bariri. E como é que foi esse início de carreira dele como treinador até ele chegar no Vasco, Sérgio? Em 1980, na qualidade de treinador do Olaria, a equipe é classificada em primeiro lugar na fase seletiva para o Campeonato Carioca. No primeiro turno da competição, termina em 12º lugar entre 14 participantes e não se classifica para o retorno. Mas o América vê com bons olhos a entrada do treinador para comandar o seu plantel e o leva para, no segundo turno, dirigir a equipe rubra. O América termina em 8º lugar entre 10 participantes, mantém o técnico acreditando no trabalho de médio e longo prazo. No ano seguinte, na Série B, o América não obtém a classificação inicial para a segunda fase da própria competição, mas no campeonato estadual a equipe começa muito bem, vence inclusive o Vasco na rodada inicial por 2-0, empata com o Flamengo em 0-0 e chegaria ao final da Taça Guanabara, já sem o Antônio Lopes treinando a equipe nas últimas rodadas, na segunda colocação, ou seja, o vice-campeonato da Taça Guanabara atrás apenas do Flamengo. Então é em 1981 que ele chega como técnico no Vasco, né, Sérgio? Exato. Em 1981, na penúltima rodada da Taça Guanabara, o Antônio Lopes estreia no dia 4 de julho de 1981 contra o Fluminense no Maracanã. As 2 equipes já eliminadas da competição, o Vasco vence por 3-0 naquela ocasião. Em seguida, o Lopes conquista o segundo turno do Campeonato Carioca e leva a equipe até a decisão. Em 1982, permanece na equipe vascaína, conquista o torneio de verano no Uruguai, no mês de fevereiro.
Posteriormente, no meio do ano, um torneio João Castelo no Maranhão, e no final do ano, a grande conquista dele na primeira passagem do Antônio Lopes pelo Vasco, a vitória no campeonato estadual, vitória na decisão contra o Flamengo por 1-0. Lembrando que o Antônio Lopes, há 3 rodadas, dos últimos 3 jogos do Vasco no campeonato estadual, ele troca praticamente meio time do Vasco. O Acácio entra no lugar do Mazzaropi no gol, o Galvão no lugar do Rosemiro na lateral direita, o Ivan substitui ao Ney na zaga central, o Hernani no lugar do Giovani no meio campo, e na ponta esquerda o Gerson com J substitui o Marquinho, que acabaria fazendo o gol do título, entrando no segundo tempo na partida decisiva contra o Flamengo. No Campeonato Brasileiro de 1983, o Vasco cai nas quartas de final contra a equipe do Flamengo, que viria a ser a vencedora do campeonato naquele ano, e aí o Antônio Lopes deixa o Vasco na sua primeira passagem pela equipe Cruz Maltina. Aí ele foi faturar um pouquinho lá no Kuwait, né, Sérgio? Exatamente. Aliás, o Antônio Lopes treinou em 6 países diferentes, seleções e clubes. Ele treinou a seleção do Kuwait, naquele período entre 1983 até 1985, e em 1988 treinaria a seleção da Costa do Marfim. Posteriormente, um clube dos Emirados Árabes chamado Al Wasl. Posteriormente ainda o Al Hilal da Arábia Saudita. Em 1990, o Belenenses de Portugal, e entre 1995 e 96, Cerro Porteño do Paraguai. Voltando para o ano de 1985, depois da experiência lá no Kuwait, o Antônio Lopes volta a ser técnico do Vasco, né, Sérgio? Exatamente. O Antônio Lopes assume o Vasco na segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro, uma partida contra o Internacional de Porto Alegre, disputada no Maracanã, empate 1-1, e fica no Vasco até o final do Campeonato Carioca de 1986. Inclusive, o Vasco conquista a Taça Guanabara de 1986, com o Antônio Lopes sendo o treinador. Final contra o Flamengo, 2-0, 2 gols do Romário, 20 de abril de 1986, e posteriormente o torneio Cidade de Juiz de Fora, um torneio interestadual amistoso. Após a derrota para o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca de 1986, ele então sai do Vasco pela segunda vez. Então, depois desse segundo período no Vasco, ele vai para Fluminense e, na sequência, até o Flamengo, né, Sérgio? Ele assume o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 1986. E a equipe tricolor faz uma boa figura na competição. É eliminada nas quartas de final para o São Paulo, que seria o campeão. Fica então o treinador até boa parte do primeiro turno do Campeonato Carioca e sai às vésperas de um jogo que o Fluminense disputaria contra a equipe do Vasco. Posteriormente, no segundo turno do Campeonato Estadual, assume o Flamengo, uma vitória contra o América, o jogo de estreia dele, e leva a equipe do Flamengo até a decisão do campeonato. Chega a conquistar o terceiro turno, após uma vitória sobre o Fluminense por 1-0, e na decisão o Vasco vence o Flamengo, gol do Tita, e com isso o Flamengo chega ao vice-campeonato e o Antônio Lopes não mais figura como treinador da equipe rubro-negra a partir de então. O ano é de 1988 e o Antônio Lopes vai parar lá no Sport, ou seja, um ano depois do Sport ganhar a Copa União, já que o Flamengo correu, né? Sérgio, chegou a vez do Antônio Lopes finalmente conquistar um título além das suas passagens pelo Vasco? Sim, ele conquista em 1988 o Campeonato Pernambucano. Lembrando que quando ele assume o Sport, em março daquele ano, o Sport havia sido campeão brasileiro pouquíssimo tempo antes. E entre março e maio ele fica como treinador da equipe pernambucana, que ganharia o Campeonato Pernambucano apenas no mês de agosto. De qualquer maneira, vai para o currículo dele, vai para a estatística, que ele foi um dos partícipes, um dos treinadores da equipe do Sport em 1988, portanto, o título de campeão pernambucano também deve ser levado para ele. Faz jus a colocar isso em seu currículo. Em 89, como é que foi a experiência do Antônio Lopes no futebol paulista? O primeiro clube que o Antônio Lopes treinou do estado de São Paulo foi a Portuguesa de Desportos. Ele foi chamado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Pediu ao Vasco, por empréstimo, que o Vasco cedesse Roberto Dinamite para atuar na equipe da Lusa, que acabaria sendo o artilheiro da equipe Lusa na competição nacional.
A Portuguesa chegou até a última rodada da competição com a possibilidade de se classificar para a final, mas terminou mesmo na 7ª colocação. E o Lopes virou o ano de 89, no Campeonato Paulista de 90, ficou durante todo o primeiro turno ainda como treinador da Portuguesa, sendo dispensado pouco após o fim daquele turno. E aí, em 1991, Antônio Lopes volta a São Januário, né, Sérgio? Tal qual ocorrera em 1981, quando ele substituiu o treinador Zagallo, também no início de 1991, portanto 10 anos depois, o mesmo treinador sai para a chegada do Antônio Lopes. A estreia dele é na Copa do Brasil, uma partida contra o Rio Negro disputada em São Januário, que o Vasco vence por 5-0, e ele passa o decorrer da temporada de 1991 dirigindo a equipe cruzmaltina. E obtém um título num torneio internacional amistoso disputado no Gabão, vencendo o Bahia na decisão por 2-1. Em 92, o Antônio Lopes vai passar um pouquinho de frio lá no Internacional, no Rio Grande do Sul, né, Sérgio? O Antônio Lopes vai treinar no futebol gaúcho a equipe do Internacional pela primeira vez em 1992. E conquista, naquele ano, a Copa do Brasil, derrotando o Fluminense na decisão. Cerca de 10 dias depois, o Internacional conquistaria o Campeonato Gaúcho, derrotando o Grêmio na decisão, 3-1 no Olímpico e depois 0-0 no Beira-Rio. 2 anos depois, o treinador voltaria a treinar a equipe do Internacional e conquistaria o Campeonato Gaúcho, embora tenha saído antes das partidas decisivas que foram realizadas em dezembro. O Internacional ficou com o Antônio Lopes durante o período de janeiro a agosto, mas este título entra para o currículo dele. Finalmente, em 2000, ele treinou o Grêmio durante alguns meses, mas na equipe tricolor gaúcha não conquistou nenhum título e seria substituído pelo treinador Celso Rotti. Ele treinou outros grandes clubes brasileiros, né, Sérgio? Quais a gente ainda não mencionou? Faltou mencionar o Santos, que ele treinou em 1993, o Cruzeiro, treinado por ele em 1995, e o Corinthians, em 2005, no final de 2005 e início de 2006. Em 96, o marido da dona Elza se muda para Curitiba, ele vai treinar o Paraná. Como é que foi essa experiência lá, Sérgio? No Paraná, o Antônio Lopes conquistou o tetracampeonato estadual pela equipe paranista, derrotando o Coritiba na final, com 2 vitórias, 2-0 e 1-0. Portanto, fez também seu nome inicialmente no estado do Paraná, no ano de 1996. Aí vem aquele período mágico de 4 anos seguidos em São Januário, né, Sérgio? Como é que foi essa experiência do Antônio Lopes, tão vencedora no Vasco, nesse período entre 96 e 2000? Em 1996, o Antônio Lopes assume o Vasco no decorrer do Campeonato Brasileiro daquele ano e também em meio à disputa da Copa Comembol. A estreia do Antônio Lopes dirigindo o Vasco é exatamente na semifinal, primeira partida, semifinal da Copa Comembol. Vitória cruzmaltina no Maracanã por 2-1 em cima do Independiente de Santa Fé. No Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo de Antônio Lopes na função de treinador do Vasco daquele ano é contra a equipe do Botafogo. E o Antônio Lopes escala o Felipe pela primeira vez na equipe profissional do Vasco. O Vasco venceria o jogo de virada por 2-1 contra a equipe alvinegra. Em 1997, ele chega à final do campeonato estadual, conquistando o 3º turno, depois é derrotado pelo Botafogo na decisão. Durante o decorrer do Campeonato Brasileiro de 97, o Vasco conquista o troféu Bortolotti na Itália e finalmente, em dezembro daquele ano, a conquista do Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras. 2 empates 0-0 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como o Vasco tinha a vantagem de 2 resultados iguais, sagrou-se campeão brasileiro em 1997. No ano do centenário, em 1998, o Vasco conquista no Campeonato Estadual a Taça Guanabara, a Taça Rio e, por consequência, a própria competição. A primeira vitória, o primeiro título do Vasco no ano do centenário. E, posteriormente, a Taça Libertadores da América, numa final contra o Barcelona de Guayaquil, em que o Vasco venceu as 2 partidas, em São Januário 2-0 e no Equador 2-1. No início de 1999, o Antônio Lopes conquista, mais precisamente no início de março daquele ano, o título do torneio Rio-São Paulo, derrotando na final o Santos em 2 vitórias, uma de 3-1 no Maracanã e outra de 2-1 no Morumbi. O Antônio Lopes permanece na equipe do Vasco até o início de 2000,
No Mundial Interclubes, ele é o treinador da equipe Cruz Maltina. O Vasco chega à final, perde para o Corinthians na disputa de pênaltis, mas termina a competição invicto. E depois, o vice-campeonato do torneio Rio-São Paulo se torna a última competição dirigido o Vasco pelo Antônio Lopes naquele período de grandes conquistas do treinador pela equipe Cruz Maltina. A partir do ano 2000, foram 5 passagens pelo Atlético Paranaense. Como é que foi a experiência do treinador dirigindo essa equipe, Sérgio? Antônio Lopes treinou a equipe do Atlético Paranaense em 5 oportunidades. A primeira delas em 2000, quando ele fica alguns meses na equipe rubro-negra do Paraná e sai para ser coordenador técnico da seleção brasileira. Em 2005, no melhor momento dele, o Atlético Paranaense chega às finais da Taça Libertadores da América, ele pega a equipe nas oitavas de final da competição e o Atlético elimina Cerro Porteño, Santos e o Guadalajara do México antes de ser derrotado na decisão contra o São Paulo. No mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense dá a maior goleada da história no confronto contra o Vasco, 7-2 em Curitiba, com o Antônio Lopes na qualidade de técnico. Ele ainda treinaria o Atlético Paranaense nos anos 2007, uma quarta passagem em 2009 até 2010, quando ele livra a equipe paranaense do rebaixamento, e depois, em 2011, pela quinta e última vez, quando ele pega mais uma vez a equipe atleticana na zona do rebaixamento, mas não consegue livrá-la e o Atlético cai para a segunda divisão naquela ocasião. Posteriormente, na qualidade de gerente de futebol, entre 2013 e junho de 2014, ele fica nesta função e o Atlético Paranaense chega à final da Copa do Brasil em 2013, mas perdendo na decisão para o Flamengo. O Antônio Lopes também pode dizer que é um pentacampeão mundial pela seleção brasileira, né, Sérgio? Exato. Em novembro de 2000, ele é convidado pela CBF para ser coordenador da seleção brasileira. Inclusive, ele é o responsável por chamar o treinador Leão, que fica como técnico da seleção durante o período de 2001, até ser substituído pelo Luiz Felipe Scolari. Na Copa do Mundo de 2002, que foi realizada na Coreia e Japão, o Antônio Lopes, na qualidade de coordenador técnico da seleção, consegue o título mundial. Luiz Felipe Scolari, treinador, e ele, Antônio Lopes, coordenador da seleção brasileira. Logo depois da Copa do Mundo, o Antônio Lopes volta para São Januário, né, Sérgio? Exatamente. O Antônio Lopes treina o Vasco a partir de julho de 2002, portanto, durante todo o decorrer do Campeonato Brasileiro. E em 2003, o Vasco chega ao título carioca, vencendo a Taça Guanabara e a Taça Rio. Competições todas nas quais o Antônio Lopes estava lá no banco, coordenando, comandando a equipe do Vasco na qualidade de treinador de futebol. Ele fica na equipe Cruz Maltina até meados do Campeonato Brasileiro de 2003, em mais uma passagem exitosa pelo Gigante da Colina. Em seguida, o Antônio Lopes volta para o Paraná e agora ele vai ser técnico do Coritiba, né, Sérgio? Sim, pela primeira vez ele treina o Coritiba e conquista um título na casa do rival Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense de 2004. Na decisão, o Coritiba venceu por 2-1 no Couto Pereira e conseguiu um empate heróico em 3-3 na Arena da Baixada. Com isso, o Coritiba obtém este campeonato e ele, Antônio Lopes, o seu segundo campeonato paranaense, pois vencera com o Paraná em 1996. O Antônio Lopes realmente é um papa-títulos, né? E ainda tinha um espaço para mais um troféu na sua estante. Sérgio, como é que foi a experiência do Antônio Lopes como técnico do Corinthians? O Antônio Lopes chega no Corinthians a 12 jogos do fim do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista estava na vice-liderança da competição, mas conquista o título brasileiro e este é mais um laurel da carreira do Antônio Lopes, no caso, a sua segunda conquista de título brasileiro. Em 1997, treinando o Vasco, e em 2005, a equipe do Corinthians. E aí vem 2008, a sua última passagem como técnico do Vasco, né, Sérgio? Isso aí. Em 2008, o treinador Antônio Lopes volta, seria a sua última passagem pelo Vasco, e estreia numa partida diante do Bragantino pela Copa do Brasil, vitória Cruz Maltina por 2-1. Antônio Lopes fica até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma derrota contra a equipe do Coritiba por 2-0, e é o último jogo dele como treinador do Vasco em sua história. Lembrando que uma das grandes figuras de alicerce do Antônio Lopes ao longo da sua carreira no Vasco foi
o presidente Eurico Miranda, responsável por contratá-lo nas ocasiões de 1991 e também em 1996, na qualidade de vice-presidente de futebol, aquelas duas ocasiões, 2003 e 2008, sendo que o Antônio Lopes teve o prestígio do Eurico Miranda, ficando 4 anos treinando a equipe do Vasco, praticamente 3 anos e meio, entre o segundo semestre de 1996 até março de 2000, e posteriormente, em 2003, quando o Lopes ganha o campeonato estadual e o Vasco passa por um período de turbulência no Campeonato Brasileiro, apesar do treinador pedir demissão, Eurico Miranda não aceita a demissão dele, o licencia e diz que ele volta para o Vasco quando ele quiser. Ainda o traz em 2008 e na saída do presidente Eurico Miranda em junho de 2008, 30 de junho de 2008, o Vasco em 9º lugar do Campeonato Brasileiro tinha o Antônio Lopes como o seu treinador. Faltou a gente mencionar algum time que o Antônio Lopes treinou? Sim, faltam alguns ainda que ele treinou na Série A. O Goiás em 2006, o Vitória da Bahia em 2010 até 2011, o Avaí também em 2010, o América Mineiro em 2011. Foram outras equipes da Série A treinadas pelo Antônio Lopes. Os últimos trabalhos do Lopes foram como gerente de futebol, né, Sérgio? Exato. Entre 2013 e 2014, gerente de futebol do Atlético Paranaense. Na ocasião, já falei isso aqui antes, o Atlético Paranaense chegou à final da Copa do Brasil de 2013, perdendo para o Flamengo na decisão. E no Botafogo, o Antônio Lopes ficou durante 3 anos. Em 2015, quando o Botafogo conquistou a Taça Guanabara e depois no segundo semestre, aliás, durante parte do primeiro semestre até o final do ano, a Série B do futebol brasileiro. Em 2016, o Botafogo conseguiu vaga para a Taça Libertadores da América e em 2017, a equipe alvinegra chegou entre os 8 principais clubes da própria competição da Taça Libertadores da América. Essa foi a passagem do Antônio Lopes, que pode ser considerada muito boa na qualidade de gerente de futebol do Botafogo. O Antônio Lopes se tornou uma figura carismática pelos clubes que ele passou? Em alguns clubes, o Antônio Lopes passou mais de uma vez. No Vasco, apenas no Vasco, foram 6 vezes. O Atlético Paranaense, 5 vezes na qualidade de treinador e 1 de gerente de futebol. Lembrando que no Vasco, o Antônio Lopes, antes de ser treinador, também, entre 1974 e 79, esteve como preparador físico. No próprio Fluminense, em 1986 ele foi técnico e depois, 20 anos após, seria novamente técnico da equipe tricolor. E a Portuguesa de Desportos de São Paulo, em 1989 teve o Antônio Lopes, até o início de 1990 como técnico, e novamente em 1993. Já o Internacional de Porto Alegre teve o treinador nos seus quadros no ano de 1992 e posteriormente em 1994. Isso demonstra que o treinador, por várias equipes que passou, agradou e teve novas oportunidades para dirigi-las. E o Lopes também tinha uns momentos engraçados, né? Principalmente lá no Vasco. Aquela história do vai Maricá, volta Maricá. Aí ficou muito marcado, né? E também o Antônio Lopes sempre usava um boné para disfarçar a sua carequinha, né? Ele tinha o apelido de Cabeção. E eu lembro que uma vez, cara, ele apareceu em São Januário depois de ter feito um implante. Só que o implante foi rejeitado, cara, não deu certo. Cara, que episódio cômico foi aquele, cara? Tu lembra de mais alguma coisa, Sérgio? Muitas vezes o Antônio Lopes, de fato, apresentou situações nas quais ficou marcado pelo lado cômico ou até tragicômico. Mas uma das coisas que mais chamava atenção era em determinadas partidas, quando um árbitro prejudicava o Vasco e aparecia a polícia para proteger o árbitro, e ele se dizia, não, eu sou delegado, não toque em mim, etc. E ia buscar defender os interesses da equipe dele em campo, que estava sendo prejudicado. Chegou a haver um episódio no Kuwait, quando ele era treinador da equipe do Kuwait, foi marcado um pênalti para a Arábia Saudita na ocasião, e ele invadiu o campo absolutamente revoltado com aquela marcação que tiraria, como tirou o Kuwait dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, e classificou com aquele gol a Arábia Saudita para a competição. E os dirigentes da equipe do Kuwait, os dirigentes do Kuwait, da Federação do Kuwait, ficaram extremamente satisfeitos com aquela atitude que era um tanto quanto insólita por aquelas bandas.
O Antônio Lopes, de fato, ele muitas vezes se sentindo prejudicado, ele tomava atitudes drásticas, entrava em campo, invadia campo, e ao longo da sua carreira ele tomou atitudes muitas vezes corajosas e muitas vezes bancando situações que a princípio pareciam impossíveis, como por exemplo quando ele pegou o Vasco no início de 1997 e disse que em 6 meses o Vasco seria o melhor time do Rio, o que de fato aconteceu. As trocas que nós mencionamos no Campeonato Carioca de 1982, as 5 trocas que levaram o Vasco ao título naquela ocasião. No ano seguinte, no Campeonato Brasileiro, da segunda para a terceira fase, também uma troca geral no time, proporcionando a que o Vasco chegasse aos playoffs, entre inúmeras outras situações. Um treinador que de fato veste a camisa do clube que está treinando ou que está gerindo e que demonstra clara percepção daquilo que é necessário para que obtenha os seus objetivos. Por exemplo, em 2013, naquela última partida do Campeonato Brasileiro, que faria com que o Vasco, perdendo para o Atlético Paranaense, fosse rebaixado, ele fez questão de que o jogo continuasse, sabedor que se o árbitro paralisasse a partida, o Atlético Paranaense poderia perder os pontos no tapetão. Ele manteve ali, junto ao árbitro, se manteve junto ao árbitro, pedindo garantias para que o jogo continuasse. O Atlético Paranaense venceu o Vasco por 5-1 e classificou-se para a disputa da Taça Libertadores da América no ano seguinte. Portanto, um treinador que veste a camisa do clube que o contrata e o faz sempre com dedicação, trabalho, muito trabalho. Os times do Antônio Lopes sempre foram times aguerridos, times com característica de brigar pelo resultado, não necessariamente tecnicamente fantásticos, quando tecnicamente muito bons, também oportunizando a que ele conquistasse títulos, mas fundamentalmente times disciplinados, com muita vontade de vencer, que é também a característica do Lopes na sua passagem no futebol brasileiro e do exterior. 2019, na sua opinião, Sérgio, o Antônio Lopes ainda pode servir ao Vasco como gerente de futebol? A experiência do Antônio Lopes não deve ser descartada. Numa situação como essa em que o Vasco se encontra, acreditamos todos nós, torcedores vascaínos, ou a maioria de nós, que ele só viria para somar. Por quê? 77 para 78 anos, e quantos anos de futebol, quantos anos de experiência no futebol. Então, eu, particularmente, não vejo problema nenhum em o Vasco ter o Antônio Lopes no decorrer da campanha neste Campeonato Brasileiro, ainda mais pela situação que o Vasco vive hoje. E o poder de conhecimento dentro do futebol que pode fazer com que o Lopes auxilie, de alguma maneira, nessa caminhada do Vasco, hoje, na luta contra o rebaixamento, que está na frente buscando outros objetivos. Lopes seria muito bem-vindo no Vasco, mais uma vez. Também acho, Sérgio. Antônio Lopes realmente poderia ainda colaborar com o Vasco. Nossa torcida é essa. Esse foi mais um Resenha Vascaína. Casaca! Casaca!